Então, ela comentou comigo que gostaria, né, que eu retornasse, que eu peguei alguns aspectos da obra do Michel Butor, mas em relação com as artes. Então, para iniciar essa apresentação sobre os procedimentos intermediáticos de Michel Butor, eu comecei resgatando dois fragmentos do texto do André Felibian, que se chama O Sonho de Filômetro. Eu não vou citar os textos para não ficar muito longo, mas são dois fragmentos que datam do século XVII, em que a antiga comparação das artes nos é apresentada sob a forma de um diálogo entre as artes irmãs, a poesia e a pintura. E nesse texto, o autor encena um antigo debate sobre a primazia das artes, utilizando essa forma alegórica e colocando frente a frente duas jovens, uma discorrendo em verso, a outra em prosa, irmãs que disputam a primazia da verdade, da universalidade, da diversidade e reservam cada uma para si um lugar de destaque no mito da criação do mundo. Então, vocês têm um trecho da poesia e, em seguida, um trecho da pintura. Essa alegoria denota uma visão da relação entre literatura e artes, que ora são consideradas irmãs amigas e colaborativas, e, portanto, aproximadas conforme a longa tradição de Victor Poesis, ora são irmãs rivais e distantes que tendem a separação preconizada por Lessing. Michel Butor, ele retoma essa alegoria num texto intitulado As Irmãs Estão de Mudança, e desloca o paradoxo, dizendo que as irmãs decidiram cair na estrada. Elas fazem construir para si mesmas um castelo evolutivo que, como um navio, passa de um ancoradouro a outro. Seu projeto é, a partir de agora, nada menos do que organizar o universo, desejando-lhes coragem. E, de fato, hoje as musas irmãs não estão mais confinadas cada uma em sua casa. O sistema das belas artes foi rompido, as irmãs não têm domicílio fixo. São como nômades e viajantes missionárias que transitam por diversos territórios. E desse nomadismo decorre um intenso diálogo entre as artes e as mídias da contemporaneidade. E, aliás, a exaustividade sobre o tema parece não poder ser alcançada. Os artistas e escritores inovando a cada dia e lançando um novo desafio às categorizações teóricas, como é o caso exemplar da obra de Michel Butor. Deixa eu voltar. Escritor francês nascido em 1926, ele é conhecido sobretudo por seus romances como A Modificação, publicado no mesmo ano que La Jalousie, de Rob Brillet, ou Tropismos, de Nathalie Sarraute, na década de 50, e associados ao novo romance, ou Escola do Olhar, como a qualificou Roland Barthes. Butor concentra em sua produção uma infinitude de modalidades de relações entre as artes, que, passando pela crítica de arte, vai da transposição intersemiótica aos livros de artista, os livros-objetos, sem falar da arte postal, da fotoliteratura, e abarcando nesse projeto um extenso período da história da arte. Na verdade, ele empreendeu desde muito cedo um diálogo constantemente renovado com as artes. E até hoje ele colabora com a pintura, a gravura, a fotografia, a música, com a literatura, o ouvido e o olho. É o título de um dos seus ensaios de repertório, assumindo um lugar de destaque na interseção da tradição e da modernidade. Para esta apresentação, eu proponho fazer um breve panorama por sua obra, destacando alguns desses procedimentos intermediáticos que ele utiliza, como um exemplo de cada. Então, em 5 momentos, primeiro, um exemplo de descrição de obra de arte no romance, um exemplo de crítica de arte, os textos experimentais que envolvem a utilização do espaço da tipografia, os livros de artista e os livros objeto. Então, vou começar pela descrição da obra de arte, com o trecho da modificação. Então, uma das primeiras modalidades desse diálogo é a inserção de descrições de obras de arte em seus romances. Trata-se de uma relação in absência, como chama Bouillou, onde a primazia é dada à imagem, que dá lugar a uma obra transmediática. Em seus textos teóricos, Michel Butor afirma que a pintura tem um importante papel no interior de certos de seus romances.
E, de fato, e na modificação, a personagem Léon Delmont, no compartimento do trem que o leva a Roma, lembra de uma visita ao Museu do Louvre, onde seu olhar se deteve em duas telas do italiano Giovanni Paolo Panini, a tela vista de Roma moderna e vista de Roma antiga. Telas cujos títulos podem indicar uma metáfora da hesitação desse gerente de uma empresa de máquinas de escrever entre a atual esposa parisiense e a jovem amante italiana que o espera na capital, entre a comodidade de sua vida e a aventura. Então eu vou ler uma parte desse trecho descritivo. O seu olhar passava sobre os guardas e os manhascos da primeira sala, sobre os Watteau e os Chardin da segunda, sobre os pintores ingleses e os Fragonard da terceira. Foi apenas na última que você parou, não por Goya nem por Davi. O que você detalhou apaixonadamente, na direção da qual seus passos o levaram, são dois grandes quadros de um pintor de terceira ordem, Panini, representando duas coleções imaginárias expostas em salas muito altas, extremamente amplas, onde personagens importantes, eclesiásticos ou cavalheiros, passeavam por meio às esculturas, entre as paredes cobertas de paisagem, esboçando gestos de admiração, de interesse, de surpresa, de perplexidade, com o inusitado de que não há nenhuma diferença de matéria sensível entre os objetos representados como reais e aqueles representados como pintados, como se ele quisera figurar sobre suas telas o êxito desse projeto comum a tantos artistas de seu tempo, apresentar um equivalente absoluto da realidade. Eu vou interromper aqui a citação. Ao compararmos a descrição com os quadros do Museu do Louvre, percebemos que se trata de representações de vedutas, galerias de pinturas de vistas da cidade de Roma, tipo de pintura que tornou o artista célebre. Além disso, pela semelhança das duas telas, a descrição se aplica a ambas, sem distinção, e é logo seguida de comentários críticos que demonstram um saber relacionado a esse tipo de pintura, um saber histórico e estético. Mas a mise-en-abîme retratada nas duas telas diz respeito, sobretudo, a esse jogo entre a realidade e a ilusão próprio ao romance, tal como o concebe Victor nessa época, bem como a estrutura especular do romance dentro do romance, que constitui a modificação. O escritor esclarece que percebeu que só podia falar de romance quando os elementos fictícios de uma obra se unificavam numa única história, num único mundo paralelo ao mundo real, completando e esclarecendo este último. Assim, a citação e descrição das telas de Panini não tem função retórica ou anedótica, são desvios mediáticos com função estrutural, reflexiva, resumindo de forma emblemática certos aspectos da história, mas dizendo respeito também a uma concepção de romance, assumindo, portanto, uma função metadiscursiva primordial. Vou passar agora à crítica de arte. Essa reflexão metacrítica, de fato, é um dos aspectos mais recorrentes quando se trata de interação entre as artes. E em Michel Victor ela é intensificada devido à dimensão teórico-crítica de suas obras, a despeito do gênero a que pertencem. Michel Victor nos lembra que os maiores críticos ou historiadores de arte são também escritores de primeiro plano, quer se trate de Baudelaire, Diderot ou Paul Claudel. A pintura tampouco é assunto exclusivo de colecionadores ou marchands. A pintura concerne a todos nós, diz ele. Escritor prolífico, Victor publicou inúmeros ensaios que conversam com artistas dos mais diversos períodos históricos: Cézanne, Matisse, Gauguin, Marcellus, Picasso, para citar apenas alguns dos nomes mais célebres do nosso panteão da história da arte ocidental do século XX. O quadro de pintura é, com frequência, uma imagem geradora de textos que mesclam crítica de arte, iconotextos, ficção, dados históricos, textos que não se enquadram em nenhuma categoria genérica conhecida. É o caso do Embarque da Rainha de Sabá, inspirado no quadro de Claude Lorrain, de 1989, o diálogo com Rembrandt sobre Sansão e Dalila, de 2005, ou o diálogo com Eugène Delacroix sobre a entrada dos cruzados em Constantinopla, de 2008. A crítica
crítica de arte de Michel Victor envolve também uma reflexão sobre o espaço e a inserção da letra nesse espaço. No final dos anos 60, Victor publica um livro chamado As Palavras na Pintura, um dos primeiros a evidenciar a presença constante das palavras na pintura ocidental. A partir da análise de diversos exemplos de diferentes períodos históricos, que vão de Bruegel a Rauschenberg, passando por Van Eyck, Giorgione, Klee, Mondrian, Magritte, o autor chama nossa atenção para o fato de que toda a nossa experiência da pintura comporta uma considerável parte verbal. Ouvimos falar de quadros, lemos as críticas de arte, nosso olhar é inteiramente envolvido por comentários. Victor observa o quanto nossa cultura esteve alheia a essa relação entre a escrita e a imagem, apesar dos inúmeros exemplos, e constata que a presença dessas palavras na pintura destrói o muro fundamental edificado por nossos ensinamentos entre as letras e as artes. Para ilustrar esta questão, Michel Victor toma como exemplo o título, a titulação dos quadros, apresentando este quadro conhecido, A Queda de Ícaro, de Peter Bruegel, dizendo que uma paisagem cujos títulos e celebridades se desconhece pode deixar o espectador indiferente, mas a partir do momento em que se lê sobre a etiqueta seu título, não apenas todos os detalhes ficam carregados de um simbolismo novo, mas a referência mitológica na pintura em questão faz com que o espectador percorra o quadro com um novo olhar e seja atraído para uma parte da tela que passou despercebida da primeira vez, justamente onde reconhecemos duas pernas que se agitam fora d'água, imagem que fixa o cérebro evento em seu momento de vertiginosa queda. Além da relação dos títulos com as imagens, outras modalidades são percorridas nesse livro. As legendas, os brasões, os filactérios, entre outras múltiplas maneiras de ver na tela a palavra escrita, como o monograma emblema da assinatura na tela de Dürer, a resposta da Virgem ao anjo na Anunciação de Van Eyck, onde o texto é escrito de cabeça para baixo, o título do livro Na Natureza Morta de Van Gogh, ou o nome de Maria Madalena na Pietà do artista anônimo. As palavras na pintura nos revelam ainda um aspecto primordial subjacente às relações entre a letra e a imagem, que é o princípio da iconicidade da escrita, como bem nos mostrou Anne-Marie Tristan. O estudo da escrita cuneiforme, dos hieróglifos, dos ideogramas, permitiu ao autor constatar o quanto nossa escrita latina se distanciou do sistema gráfico ao privilegiar o verbal, ao contrário das outras civilizações. A rigidez da escrita alfabética sempre foi colocada à prova pelos artistas, ou tipógrafos, mas é a partir do século XIX que isso se intensifica, revelando que a escrita ocidental não havia cortado inteiramente os laços com sua origem icônica. A partir de Mallarmé, a cultura do alfabeto é tomada pela imagem e tanto a literatura quanto as artes visuais testemunham do surgimento de inúmeros exemplos que evidenciam a natureza icônica da escrita, ou o que Michel Victor chama de espessura do signo visual. Na esteira do livro Partitura de Mallarmé, e tendo aprendido a lição da cultura, Michel Victor consolida sua teoria sobre as qualidades plásticas da página, a tipografia e o que ele chama de física do livro, teoria relacionada ao mesmo tempo a reflexões sobre a poesia e a maneira como a poesia se inscreve na tela. Assim, de uma reflexão sobre a escrita do espaço nos romances, passamos a uma reflexão sobre a escrita no espaço. A publicação de Mobile, Estudo para uma Representação dos Estados Unidos, de 1962, marcou essa nova orientação em sua obra. Solicitado a escrever sobre os Estados Unidos, onde viveu e ensinou, Victor logo se dá conta de que uma narrativa de viagem tradicional não lhe permitiria abordar a realidade múltipla dessa América mítica, daí a busca de uma forma inédita. Cito Victor, nesse livro pode-se dizer que tudo está no interior de uma imensa frase. Eu tive então que encontrar outros meios de organizar o texto. E aí, é claro, o exemplo da pintura e da música, pois
pois em Mobile, cada página é um quadro feito com palavras, um quadro abstrato. O efeito constelar de Mobile, ou como diz Alain Bosquet, os confetes verbais, os telegramas líricos lançados no espaço, são obtidos pelo jogo da tipografia, alternando a caixa alta, a caixa baixa, itálico, normal. Barthes, ao falar desse livro, destaca a subversão provocada pela materialidade do livro, a infração voluntária das regras tipográficas, dos valores retóricos, da continuidade poética, que acaba por tocar a própria ideia de literatura. Esse efeito dialoga tanto com o lance de dados de Mallarmé, quanto a técnica pictural do dripping, do gotejamento, de Pollock, e Mobile é dedicado justamente a Jackson Pollock e faz ainda referência aos móveis de Calder. É interessante observar que nesse mesmo ano de 1962, que é a data de publicação de Mobile, o escritor abandona definitivamente o romance. E é também nesse mesmo ano que ele publica o seu primeiro livro de artista, de título significativo, Encontro, um livro que reúne o texto de Butor e gravuras do artista chileno Henrique Zanartu. E a partir desse momento de ruptura, a lista dos livros de diálogo, livros realizados em colaboração com artistas plásticos e fotógrafos, aumenta a cada ano. Um levantamento preliminar revela uma lista bastante longa para ser citada aqui. Os livros realizados em colaboração com artistas plásticos assumem, de modo geral, duas formas. Aquela derivada do códice, mais clássica em sua formatação, combinando imagem e texto, seja ele manuscrito ou impresso. E segundo, o formato do livro-objeto, mais próximo de uma escultura, objetos de mais difícil acesso devido à tiragem muitas vezes restrita. Em 2000, a pesquisadora Marie Chamonat havia contado aproximadamente 300 livros manuscritos, que no plano da história do livro ilustrado inauguram, segundo o autor, um tipo de livro próximo aos poemas-pinturas, cuja importância é particularmente significativa na produção de Butor, pois acompanha o seu retorno progressivo à poesia, um gênero literário que ele havia praticado no início de sua carreira. Hoje seria difícil calcular esse número, uma vez que a cada ano o escritor nos surpreende com mais um trabalho de colaboração, tornando inclusive problemática a apelação de obras completas às obras recém-reunidas em 12 volumes editados pela editora La Découverte. O livro de diálogo, como chama Yves Perret, é antes de tudo um desejo compartilhado e resgata práticas muito utilizadas durante as vanguardas históricas. Butor reata com essa prática e publica seus textos poéticos justapostos a imagens com Pierre Alechinsky, como vocês viram ali no Sonho da Harmonita, de 1975, mas também Olivier Debré, sobre o negro, Julius Balthazar, Bertrand Dorny, em livros que misturam colagens, fotografias, manuscritos, mas também muitos outros, como Camille Bruyens, aqui também é Dorny, Camille Bruyens e Jean-Marc Steinhardt, para citar apenas alguns exemplos. Dentre esses livros de diálogo, podemos incluir aqueles realizados em parceria com fotógrafos. Butor, que fotografou também ao longo de uma década, revela o quanto a técnica da fotografia influenciou a sua escrita. A noção de enquadramento, que já era importante em seus romances, tornou-se fundamental. Ele diz que buscava não apenas fixar lembranças com a fotografia, mas inventar uma imagem, e que o visor da câmera fotográfica foi um instrumento de exploração, que fez com que ele visse coisas que teriam talvez passado despercebidas. Em seus ensaios sobre a fotografia, nota-se que, para além dos conhecimentos técnicos e dos aspectos óticos da literatura, trata-se de refletir sobre uma poética da fotografia. Em Um Ateliê de Man Ray, de 2005, por exemplo, os textos de Butor dialogam com fotografias de Maxime Godard, do ateliê parisiense do fotógrafo americano Man Ray,
onde havia se instalado com sua esposa em 1951. O livro testemunha não apenas uma cumplicidade do trabalho e a partilha dos encontros entre o escritor e o fotógrafo, mas também uma homenagem ao fotógrafo americano e à sua esposa Juliette. Numa relação de justaposição, as 23 fotos são acompanhadas de textos curtos, chamados de instantâneos literários pelo poeta. Elas nos mostram desde a porta de entrada e o zoom sobre o interruptor, até o retrato com a vassoura de Juliette, que também está na capa, e fecha o volume. Curiosamente, as fotos nos dão a ver menos o trabalho de um fotógrafo de vanguarda, o inventor do raiograma, do que rastros do trabalho de um artesão, de um bricoleur, em meio aos seus objetos do seu mundo pessoal. São bibelôs, estatuetas, molduras com retratos, bilhetes, mas também diversos objetos, fios, cabos, tubos, estojos de pintura, num perpétuo jogo especular. Jogo que se encontra na atitude do fotógrafo Maxime Godard, que, segundo Victor, ao fotografar o estúdio de outro fotógrafo, insinua-se no maquinário de seu teatro, em seus segredos de fabricação, coloca-se em seu lugar, vê com seus olhos, pinta com sua mão, dorme em seu sono. Esses segredos de fabricação, ou seja, os processos, são muitas vezes revelados pelo texto e pela própria natureza dos objetos fotografados, como nesse exemplo intitulado As Últimas Cores. Eu vou ler só esse trecho. Durante anos, apoiou-se sobre o tubo para que dele saísse uma lágrima de visibilidade, a colocar sobre a paleta, a ser transportada pelo pincel e pela espátula para a tela, para um pedaço de papel, uma lágrima, um concentrado de mimosa, de brasa ou de pradaria. A cada vez isso se tornava mais difícil. Era preciso pressionar com um pedaço de madeira para extrair os últimos acentos, enrolar delicadamente o tubo achatado. Um dia, o branco, o preto, não quiseram mais sair. Eles se petrificaram em seus sarcófagos, guardando assim seus segredos. Percebe-se que o texto não reconstitui o contexto da foto, tampouco faz sua descrição, ainda que certos objetos sejam citados. É sobretudo como um desenvolvimento, um prolongamento narrativo e poético que o texto se constitui face à imagem, e não pela reconstituição dos níveis ótico ou descritivo. Neste nível, a dimensão temporal da imagem é com frequência revelada pela escrita, pela escolha do vocabulário, pelo relevo dado aos indícios da passagem do tempo sobre os lugares e objetos. Vou passar um pouco para a cumplicidade com os fotógrafos se encontra ainda nos álbuns realizados a partir de fotografias feitas pela sua própria esposa, Marie Jo, a exemplo do livro Universos Paralelos. Nessas legendas, Victor interroga a superfície da fotografia, escava a imagem e coloca em cena a aparição da escrita, assim como o trabalho da memória. Assim, ele faz emergir a referência intermediática que dá lugar ao surgimento de iconotextos. É o que se observa na legenda poética da fotografia que vocês veem na tela, imagem que se aproxima do que o poeta chamou de fotografia impressionista. Os pequenos lagos envoltos na vegetação lembram ao escritor as ninféias de Claude Monet, mas, como ele diz, com outras nuances. O nome de Monet coloca em evidência a referência subjacente à percepção da fotografia, por um procedimento de interposição intermediática. E a escrita faz, então, ressurgir, pela revelação dos substratos arqueológicos das mídias, um lugar comum entre a fotografia e a pintura. Eu vou adiantar um pouquinho, por causa do tempo. Tá? Então, os livros objetos e livros esculturas. Os livros objetos são, para ele, protótipos que dão a possibilidade de fazer coisas que um editor habitual hesitaria em fazer, e não poderia fazer. Então, reivindicando o trabalho marginal ao mundo institucional do livro e de natureza essencialmente experimental, Michel Victor usa o livro para fazer experiências sobre sua física, sua matéria. Ele explora as possibilidades do suporte livre em seu formato tradicional, interrogando a sua história,
o papel do livro na cultura escrita e na literatura, e o papel do editor no processo de realização. Daí surgem os livros objeto. Aqui, mais uma vez, os exemplos se multiplicam, as matérias também, como podemos ver nos trabalhos com os artistas contemporâneos Bertrand Dormy e Pierre Leloup. Nessa produção, destaca-se a colaboração com um artista chamado Yu, com o qual Michel Butor realizou aproximadamente 40 obras. Né? São obras que recorrem à colagem, ao caráter efêmero e artesanal da produção, ao diálogo com a matéria, ao manuscrito. O próprio artista, e ele se autodenomina técnico do livro, ele não se considera um ilustrador. Ele diz: colocando em cena as palavras, acompanho os poetas sem ilustrá-los, da mesma forma que eles não comentam o meu trabalho. Eu exploro o corpo do livro, papéis, vegetais, reciclados, à base de tecidos que eu às vezes fabrico, tipografias e formatação, encadernação, formas, formatos, a serviço dos textos que me confiam ou que eu mesmo crio. Então, aqui eu vou passar rapidamente alguns exemplos, só para vocês visualizarem. Então, temos livros triangulares, papéis, livros ondulados, com cordas, barbantes, né, livros em forma de acordeon, formato pequeno, livros em forma de ovo, né, o ovo de Páscoa, utilizando também caixa de ovos e assim por diante. O livro Borboleta, um poema escrito nas asas da borboleta. Palitinhos. E eu gostaria de mostrar também esses livros que são os livros de porcelana. São livros que ele fez com Nicolas Fedorenko e Michel Gentil. Então tem um exemplo de fragilidade e também a árvore azul. Então, é um processo de fabricação marcado pela imprevisibilidade, porque a partir do momento que o livro, a cerâmica vai ao forno, eles não controlam mais, né, a qualidade da escrita, né, ela se dissolve muitas vezes devido às altas temperaturas do forno. Então, são páginas escritas por Butor, com o trabalho dos ceramistas Fedorenko e Michel Gentil. E vocês têm aqui também, com os mesmos ceramistas, os livros, os poemas escritos em telhas. E para terminar, um trabalho que ele fez com Jean-Luc Parent, que é a Biblioteca Ideal, e é um livro que são livros, né, são objetos feitos em cera. O texto do Michel Butor vem colado, né, e preso pela cera no próprio livro realizado pelo Jean-Luc Parent. Essa parte eu vou passar também, só para concluir. E vocês têm também os livros de bola de terra, né, que é o último exemplo, em que ele escreve, né, na superfície da argila. Então, só para concluir a partir desse breve panorama sobre os procedimentos intermediáticos, tendo como exemplo a obra de Michel Butor, eu procurei mostrar primeiro a grande diversidade de matérias, de suportes, de procedimentos e dos objetos que daí resultam. Um misto de tradição e de experimentalismo. Segundo, mostrar que a interação das artes e as mídias significa frequentemente uma interação entre artistas, um trabalho de colaboração. E, por fim, mostrar que a prática artística e poética de Butor é indissociável de sua reflexão teórico-crítica. O poeta compartilha com o leitor a inteligência